Prepare-se para uma verdadeira imersão no mundo da análise de vibração. O seminário Vibration Institute está de volta a Florianópolis, o maior evento dedicado à análise de vibração no Brasil. Serão 2 dias de palestras, workshops e mesas redondas, além de um espaço exclusivo de exposição com as principais soluções do mercado. Não fique de fora. Inscreva-se agora e garanta sua participação. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos assistem aqui no YouTube, vocês que estão nos assistindo agora e também vocês que estão nos assistindo na gravação futura aí. Seguindo essa linha de webinars com especialistas, hoje teremos mais uma super aula aqui do nosso amigo Atilson. Vamos falar sobre o que, Atilson, nessa tarde, dia e noite? Se apresente também, fale um pouquinho sobre o nosso conteúdo hoje. Bem-vindo. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a todo o público aí. Nós vamos falar hoje sobre priorização dinâmica no processo da manutenção. Bom, Atilson, primeiro, quem é o Atilson? O que o Atilson faz? Quais que são as especialidades do Atilson? Por que o Atilson está com a gente aqui nessa tarde hoje? Então, eu não sou exatamente o papa da priorização, né? Na verdade, eu sou um cara de TI, né? Eu tenho essa formação e trabalho hoje como analista do CMA. Eu achei até engraçado, né? Quando fui abordado para esse webinar, foi mais uma maluquice aí do Reinaldo Rosa e do Danilo Braga, né? Eles estiveram aqui fazendo um suporte para a gente. E acabou que a gente teve um tempo aí, sentei com os dois aqui, fui explicar todo o processo, né, da manutenção e como que a gente faz isso do início ao fim. E aí eles falaram assim, pô, isso aí dá um webinar. Aí que nasceu essa oportunidade aí. Bom, mas eu sou formado em TI, né, sou analista de sistema. Eu trabalho, né, há muito tempo com projetos, né. Então, desde a minha infância, eu comecei muito cedo. Coloquei mais de 40 anos, mas eu comecei a trabalhar com 11 anos, na verdade, na área de TI, né, junto com meu pai. Meu pai tinha um birô de processamento e a gente trabalhava com cálculo estrutural na época de concreto armado. Acabou que a gente foi entrando para a área de projeto, e aí implantação de obras, pequenas obras, depois grandes obras, né, e aí a gente entrou nos Greenfield, né, nos Brownfield também. E aí eu comecei a andar o Brasil afora, fazendo implantação de obras, utilizando a TI dentro do trabalho, mas trabalhando mais numa área de logística, né, de implantação de obras, que é um negócio fenomenal. E isso aí foram 3 usinas de peletização, foram minas de minério de ferro, né, então foi um grande desafio na vida aí a gente poder fazer isso. Chegou ali 2016, uma crise no Brasil com relação à implantação de projetos, eu resolvi migrar para manutenção e hoje eu estou aqui, né, trabalhando no CMA, como analista do CMA, e vamos falar um pouquinho aí sobre a priorização dinâmica, então. Sabe o que é legal, Atilson? E só para deixar claro, pessoal, eu e o Atilson, a gente não se conhece, tá? A primeira vez que a gente está tendo esse contato aqui. E eu comecei com TI também, pequenininho ali, meu pai consertava o computador, formatava e tudo mais, e a gente muito curioso, ficava ali, né, como é que formata, como é que configura, como é que faz a inicialização. Aí a gente meio que começou muito parecido, eu fui diretamente para manutenção, né, minha mãe falou medicina, eu entendi oficina, é grave isso, mas enfim. E aí agora um pouco mais velho, a gente começa a estudar sobre IA, como, né, a parte de digitalização, então eu tô querendo correr um pouquinho da manutenção e você vem para manutenção, né? Mas enfim, cara, a manutenção é um assunto fantástico aqui, a gente vai ter bastante o que falar, né? Quando eu comecei na TI, existia uma reserva de mercado, né? Eu não sei se muitos sabem disso, mas nós sofríamos uma reserva de mercado com relação aos Estados Unidos. O Brasil era proibido de importar equipamentos de TI naquela época. E a gente tinha que fazer com o que tinha no Brasil, né? Ou importado de outro país, mas era muito difícil. E
nós sofremos muito, nós ficamos aí uma década praticamente atrasados com relação à TI com o resto do mundo. Mas naquela época, pô, eu cheguei a pegar, acho que vocês não vão lembrar disso, mas eu cheguei a pegar computadores que você fazia gravação em fita cassete. Não existia HD, não existia disquete, né? Quando chegou aí disquete de 7,5 polegadas, pô, foi o mundo, agora para mim acabou. Agora eu tenho dado aqui que eu posso. Pô, meu primeiro HD foi de 20 mega. Só para você imaginar isso, um HD de 20 mega, a gente não tinha interface E era gráfica bastante nenhuma, coisa, né? né? A gente trabalhava na época com DBase, para gravar registro, aquilo ali era, pra você ter uma ideia, eu conseguia fazer IPTU de prefeituras, um monte de coisa eu fazia só com um HDzinho de 20 mega, umas loucuras, né? Mas aí a gente foi acompanhando esse desenvolvimento até aqui, foi uma evolução muito boa. Atilson, tá contigo, Mas vamos cara. lá falar Pode começar. vamos falar então do conceito, né, da priorização dinâmica. E aqui já fizeram uma ligação aqui dela com a matriz Guth, né, que é a gravidade, urgência e tendência. Mas ela é baseada então em dados integrados, né, que nos proporciona tomar decisões aí de forma rápida, inteligente na gestão de ativos. Eu estava falando também da gente deixar os créditos, né? Eu falei que eu não sou o papa, né, do negócio. Na verdade, isso na pilotização foi criado anterior a 2018. Eu não sei precisar a data, mas em 2018 eu estava na gerência ali do Wesley Vicente, na coordenação do Vinícius Junqueira, dentro do PCM integrado. E foi a primeira vez que eu tive contato com essa matriz de priorização, que ela já tinha sido desenhada na engenharia, quer dizer, pelo Felipe Martinhão, Caio Pinho. E naquela época a gente tinha um time ali de pessoas totalmente envolvidas em TI, né, para poder desenvolver isso, engenharia. E de lá para cá isso foi sendo aprimorado, né, lógico. Hoje ainda continua a gestão da engenharia, né, de CMA, e está totalmente funcional, né, foi totalmente adaptada, né, aos conceitos que a gente foi adotando. Para vocês terem uma ideia, né, dentro do nosso universo hoje, aí eu acho que é um número interessante, olha, para a gente poder divulgar, mas dentro do universo da pilotização em Tubarão, nós temos aí cerca de 372 mil pontos monitorados. Então, é muita coisa, né? Nós estamos falando aí de mais de 700 rotas, de mais de 52 mil ativos, né? Então, é muita coisa para se monitorar. Né? Então, como é que a gente faz? Então, porque o ideal seria a gente ter tempo e dinheiro para manter tudo. Mas isso não E é gente, uma né? realidade, né? É, e isso não é uma realidade que a gente pode fazer, né? Vamos fazer um V0 e tal. A gente não consegue fazer isso. Né? Essa não é a realidade da manutenção. Então, como é que a gente prioriza, né? O que a gente vai fazer? É nisso aí que é usado esse conceito da matriz, tá? Então, ela nasce onde? Ela vai nascer lá na engenharia, né? Não só a matriz, mas todo o processo de manutenção, ele nasce na engenharia, ele não nasce em outro lugar. Então, dentro da engenharia que nós vamos falar, né, e implementar os modelos estatísticos, né, e criar alguns indicadores para a gente medir isso. E eu destaquei aqui alguns indicadores que a gente utiliza, mas eu acho que o principal indicador de qualquer conceito de manutenção é a disponibilidade física. Não adianta eu criar indicadores secundários, setorizados, e falar assim, o meu setor está indo bem. Ok, meu setor está indo bem, mas a minha disponibilidade física não está indo legal. Então, o resultado final para a planta não é válido. Você entendeu? Você está gerindo muito bem seu pessoal, a sua rotina, mas isso não está refletindo lá na realidade. Então, o que a gente precisa garantir é EDF, né, que é a disponibilidade física, e o MTBF, que é o tempo médio entre falhas. Então, a gente precisa ter esses números sempre maiores, né, para a gente poder falar assim, então, o time está ganhando, né, porque vai ganhar o time inteiro.
um time pequeno só ganhar não vai adiantar, né? A planta não vai produzir. E se você me E aqui a permite, gente define Atilson, também. Sim, vamos, estamos trabalhando aqui no delay, tá, gente? Entre a comunicação, então tem que medir certinho aqui as pausas. Tá, gente? Entre a comunicação e falando sobre indicadores, que até para contrapor o que você estava falando, que tinha um monte de KPI. Cara, mas era KPI para perder de vista. E assim, 50% deles era para encher linguiça, tá? Sendo bem sincero mesmo. Eram números bonitos é, que não faziam sentido nenhum. e aí acaba acontecendo aquele mal, né, da pessoa perseguir o indicador e esquecer da estratégia. E aí todo mundo perseguindo o indicador, fazendo só por causa de um indicador e deixando a fábrica quebrar. Então isso aí não, não se justifica, né? A gente tem que ser sucinto e falar assim, não, a minha meta principal é DF, né? Eu tenho que ter disponibilidade física dos meus ativos. Bom, a engenharia ela vai fazer também aqui com os controles iniciais, né? Ela vai utilizar de probabilidade estatística, né? Fazendo distribuição de Weibull. Ela vai fazer o FEMEA, né? Que é a análise dos modos de falhas. As RCMs, a manutenção centrada na confiabilidade, os forecast, né? Previsibilidade de falha. E isso é muito interessante. Esse é um processo muito rico, que é um processo que precisa ser bem feito, porque ele que vai ditar, inclusive, os custos da manutenção. Então, quando a gente, vou colocar um exemplo assim, né, como que a gente define o que é manutenção preventiva, o que é manutenção incondicional, né? Eu vou usar um exemplo aqui de uma lavanderia, por exemplo, né? Imagine que você tem 10 máquinas na lavanderia de lavar, 10 máquinas de secar, e você já mediu a sua clientela, quer dizer, você pode ficar sem uma máquina de lavar, sem uma máquina de secar, isso aí não tem problema. Mas você implementou o seu sistema, já fez a sua clientela e com 4 meses o seu disjuntor geral queimou. Opa, o disjuntor geral queimou, mas aquele cliente que saiu de casa para lavar a roupa, ele vai lavar em qualquer lugar. Ele vai para outra É. lavanderia. Não é isso? Aí eu vou lá e troco meu disjuntor. Fui lá, chamei ele de eletricista, gastei R$ 100, troquei meu disjuntor. Beleza, eu continuo minha vida normal e tal, recupero a minha clientela. 4 meses de novo depois, queimou meu disjuntor de novo. Ué, de novo? E aí no ano eu vou ter 3 quebras. Bom, então eu já sei que meu disjuntor quebra de 4 em 4 meses. Ou eu vou colocar um sensor no meu disjuntor, será que compensa eu colocar um sensor num disjuntor que custa, sei lá, R$ 100 para trocar? Pô, meu sensor vai custar muito mais caro do que ele. Não compensa. Será que compensa eu fazer a engenharia elétrica da minha lavanderia para colocar um disjuntor melhor? Mas ele está especificado correto, o projeto está certo, vou trocar, vou riscar? Não. Aí eu posso falar assim, não, vamos fazer uma troca preventiva. Então vamos trocar 4 vezes por ano, a cada 3 meses eu troco. Eu vou gastar R$ 100, eu diluo isso aí no meu preço da lavanderia e pronto. Eu não vou ter mais parada. Meus equipamentos vão continuar funcionando. Então é mais ou Faço menos isso assim, num né? Eu usei domingo, esse né? exemplo, Que é o mas dia que é. para a gente poder. Isso, eu faço isso num dia de folga, eu faço isso, eu vou gastar 1 hora só, eu faço isso de manhã, antes de abrir, não tem problema nenhum. Então, é esse tipo de conceito que a gente precisa ver na engenharia, né? A engenharia ela vai ver exatamente isso. O que compensa mais? Qual é o modo de falha apresentado desse equipamento? Como que eu vou monitorar isso? Compensa eu monitorar ou não compensa monitorar? Eu faço condicional ou eu faço uma preventiva? Tudo isso está intrínseco aqui nesse papel da engenharia, né? Sem falar que daqui eles vão fazer o quê? Eles vão fazer os controles iniciais, né? Fazer as árvores de ativo, fazer os planos sistemáticos. E aí, quando a gente fala de plano sistemático, eu tenho plano sistemático para fazer minhas preventivas, eu tenho planos sistemáticos para fazer as minhas inspeções, né? Então, até para fazer a inspeção, eu preciso criar um plano para essa inspeção. E tudo isso é feito nesse módulo da engenharia, tá?
Aí eu vou falar da minha criticidade, vou falar da gestão de equipamentos, vou falar da minha prioridade, da gestão de componentes, dos limites técnicos, né? Isso vai afetar custos, quais são os meus limites operacionais, e aí o leque é um leque enorme, né? Que a gente vai tocar nisso aí. Então, assim, eu queria, nesse início aqui de papo, exatamente frisar como é importante esse papel da engenharia na manutenção, e esse papel é que vai ditar o sucesso lá na frente. Não adianta eu ser muito bom em inspeção, mas se a minha estratégia foi desenhada errada. Eu posso ser excelente na execução da manutenção, mas se a minha estratégia estiver errada, infelizmente, eu vou ter que pagar o preço por isso. Então, a estratégia, nesse sentido, ela é a base mesmo sólida para a gente poder chegar lá, tá? E aí a gente vai chegar, então, depois de tudo já estabilizado, nós vamos falar da inspeção, né? Então, a inspeção ela é uma atividade planejada e sistemática, né? E ela tem esse objetivo de avaliar as condições operacionais. Então, aquilo que a engenharia determinou que seria uma condicional, ela vai para a inspeção, né? E aí a gente vai fazer essa inspeção de equipamentos e sistemas com foco na prevenção de falhas, né? Segurança operacional e confiabilidade do ativo. E aí a gente, às vezes, em alguns modelos, a gente acaba perdendo mão de obra que já está ali no site para fazer a inspeção, porque a gente às vezes quer setorizar. Né? Então, não, eu vou ter um setor só de inspeção sensitiva e um setor de inspeção preventiva. Pô, mas o Alisson é o operador. O Alisson é aquele cara que está ali todo dia, 12 horas do lado do equipamento, ele que opera o equipamento, ele que ouve o equipamento o tempo todo. Pô, eu não posso aproveitar essa mão de obra do Alisson? Né? Então, por isso que aqui a gente trabalha com 3 linhas de inspeção. A gente trabalha com a inspeção operacional, né, porque a gente tem a operação 24 horas, então eu tenho 2 turnos de 12 horas, eu tenho 2 inspeções diárias no ativo. Então esse ativo meu está coberto por uma inspeção sensitiva operacional. E Depois eu Atilson, tenho uma rota de inspeção sensitiva, sim. foi bom você ter mencionado sobre a inspeção Falhou. operacional, porque assim, eu particularmente sou muito adepto da inspeção operacional, né? E é bom a gente ver empresas como a Vale indo nessa movimentação, que é justamente isso. Se eu tenho uma pessoa que está lá 12 horas por dia, 8 horas por dia, eu tenho 24 horas por dia, eu tenho alguém olhando para essa máquina. Por que não utilizar dessa mão de obra da pessoa que mais conhece o equipamento para dizer se a condição dele está ok ou não ok? A gente não espera um especialista, mas espera que ele diga, ó, tá ok, Uhum, ó, eu acho que tem alguma coisa estranha. isso aí é muito importante. Além disso, né, a gente conta também com a inspeção sensitiva. E essa inspeção sensitiva aqui, ela é um pouquinho diferente, porque geralmente a inspeção sensitiva ela vai ser só qualitativa, né? Mas aqui a gente utiliza a inspeção sensitiva também para coletar valores globais. Então, dentro da rota que ele vai fazer, ele tem o checklist, né? A gente está usando o Dynasense exatamente para isso. Aí ele tem a rota para fazer o checklist dele e a gente usa o sensor portátil da Dynamox também para ele fazer coleta de vibração e temperatura. Então já é um valor a mais que a gente coloca na rota dele para a gente poder ter uma gama maior de apuração. Então, nosso ativo está coberto diariamente pela sensitiva operacional, semanalmente pela rota sensitiva, coletando também valores globais, e nós temos a preditiva. Né? E a preditiva a gente vai trabalhar então com os quantitativos. E nesse quantitativo da preditiva a gente tem 3 modos de preditivo, né? Que aí a gente tem a preditiva online, que essa aí ela é cabeada, né? Então ela está o tempo todo ligada no nosso supervisório. E aí é uma coisa interessante,
no nosso caso aqui, por exemplo, as nossas plantas elas são intertravadas. Então, vamos supor, eu tenho um ativo que o limite operacional dele é 7 milímetros de vibração, vamos supor. Eu estou falando que eu tenho um alerta baixo de 3 milímetros, eu tenho um alerta alto de perigo de 4 milímetros. Só que se ele ultrapassar o 3 e o 4 e chegar no 7, como é meu limite operacional, o que o meu supervisório faz? Meu supervisório para a planta automaticamente. Ele vai parar aquele equipamento para evitar que eu perca aquele equipamento, que ele quebre. Né? Então, são os níveis de segurança que a gente tem. Então, primeiro eu tenho um alerta, que, na verdade ele começa com um alerta de tendência, eu não preciso chegar nem ao mínimo, né? E aí, depois ele vai ter o alerta do mínimo, os 3 milímetros, o alerta do máximo aos 4 milímetros. Se extrapolar todos esses e chegar no de 7 milímetros, ele para a planta. Então, o sistema online ele é bom exatamente por isso, porque ele está ligado no seu supervisório, e aí a gente consegue ter essa trava no sistema que não permite que a gente force o equipamento demais. Né? Infelizmente, se chegar lá, a gente vai tomar uma parada, a gente não quer tomar essa parada, a gente quer manutenir o equipamento antes. Né? Já vê lá no início na tendência. Além do online, a gente tem o que a gente chama aqui de remoto, e aí o que a gente chama de remoto, a gente vai falar aí até dos sensores, né, o HF mais Plus aí da Dynamics que a gente está utilizando, exatamente que são aqueles, porque é muito caro você ter um sistema online em todos os equipamentos, né? Geralmente a gente coloca isso nos equipamentos com maiores criticidades, né? E que envolve maiores custos de manutenção. Para os outros equipamentos, a gente faz, então, dos críticos e aqueles que a gente não tem acesso por causa das proteções que existem, a gente não consegue fazer a medição manual, a gente então opta por fazer esse remoto. Né? Então a gente tem um sensor ligado na Gateway, isso está indo para a nuvem, e a gente está tendo uma coleta diária ali de valores globais e espectros. Então isso para a gente ele é intitulado ali como remoto. E também a gente tem a coleta manual, que é aquela coleta que a gente vai lá com o sensor né, e vai lá no equipamento e a gente faz aquela coleta ali manual, usando o Portable ou usando qualquer outro sistema especialista que a gente tiver aí, né? Então, esse aqui a gente fecha o ciclo dessa preditiva e aí o que sobra para a gente, então, são os ensaios não destrutivos, né? Que aí a gente vai estar falando aí do líquido penetrante, de ultrassom, né? E tudo que envolve aí a ISO 9712, né? Atilson, Bom, agora imagine... Sim, Alisson. e o importante que você falou de todas as estratégias de manutenção preditiva é que uma coisa não elimina a outra, né? Vai ter equipamento que você vai Não. ter o online, vai ter o remoto, ainda vai ter o offline, porque de fato a estratégia definida é eu preciso monitorar de todas as formas possíveis, né? Na verdade, assim, muito dificilmente a gente vai ter o online e o remoto junto. Eu posso ter o online e o manual, né? Mas o online e o remoto eu acho que seria assim, um desperdício até, tá? Mas pode acontecer, se for um caso muito crítico, sim. Agora imagine você, Alisson, quando eu falei que a gente tem 371 mil pontos, imagine você o que acontece quando a gente precisa analisar todos esses pontos, né, que estão subindo, porque a gente não analisa só o que está alarmado. Tá? O que está alarmado, ele tem uma prioridade de análise. Eu tenho que analisar ele primeiro. Mas eu preciso analisar todas as tendências. Uhum. Então eu tenho que analisar antes dele alarmar. Agora, imagina como é, né, você ter que fazer isso desses 371 mil pontos que a gente faz coleta. Então, assim, é aí que eu acho que a gente entra para a próxima fase, né, que a gente falar das ferramentas estratégicas que a gente tem. Nesse caso, a predição de falhas por IA é uma ferramenta que veio exatamente para mudar
esse conceito, né, e possibilitar a gente de ter uma análise correta, né, em cima de um volume tão grande de material que a gente gera. Né? E aí, dentro da plataforma da Dynamics, a gente pode até ver o Dynadetect, né, funcionando e tal. É um conceito que eu acho que é pouco utilizado, essa ferramenta, até mesmo às vezes por causa do desenho estratégico nosso e os desenhos de TI que a gente faz, mas é uma superpotência que tem ali. E aí eu quero voltar um pouquinho lá atrás, porque isso só vai funcionar se quando eu implemento a minha solução, eu faço ela de forma correta. Né? Eu faço toda a parametrização, eu faço todo o cadastro dos meus rolamentos, eu dou subsídios para que a ferramenta possa funcionar. Se eu não der esse subsídio para a ferramenta funcionar, eu corro o risco, né, de chegar lá na frente e falar assim, pô, eu não consigo fazer a gestão de alarme porque eu não consigo analisar tantos dados que estão chegando. Né, porque acaba ficando impossível mesmo, né, humanamente impossível. Eu vou ter que ter um time muito grande para poder analisar a quantidade de informação que é gerada. Então, eu acho que a solução da IA para isso é a melhor que tem. Né? A gente precisa acelerar esse processo só um minuto, por favor. Tô lá na IPU. Tá bom. Manutenção não para, né? Então, manutenção não para, não. A gestão de alarme também é uma coisa muito importante para a gente fazer. Aqui na Vale, a gente usa um centralizador. Então, independente do sistema especialista que eu estou usando, eu posso estar usando o Dynamics, posso estar usando Bentley, posso estar usando o SKF, eu tenho análise de óleo, qualquer sistema eu tenho o supervisório, eu tenho né, dentro do PI System, tudo isso está gerando alarme, o tempo todo. E aí a gente tem um centralizador, né, que vai centralizar todos esses alarmes e todas essas informações para a gente. Então, a gente tem um Sensap, que é um comunicador de TI, né, que ele vai fazer a apuração desses dados, eliminar os dados repetidos e vai jogar isso para dentro de um software, aqui é um software próprio Vale, né, que é o CMA Web, em que a gente faz a gestão de todos esses alarmes lá dentro. Então, o nosso inspetor, ele é medido, né, pela carteira dele, de quantidade de alarme que ele tem. Ele não pode passar de 3 dias para analisar um alarme, né, dependendo do tipo de alarme e tal. A gente dá até 5 dias para ele, dependendo da criticidade. Se for um ativo B, C, a gente dá até 5 dias para ele poder analisar e fechar um diagnóstico. Né? Mas tendo a IA, ele já tem um diagnóstico pronto. Ele só vai confirmar aquilo que a IA, né, falou. Então, é aí que entra a nossa plataforma centralizadora, fazendo tanto a gestão de alarme quanto a gestão de laudos. Importante E aí dizer é uma também coisa... que o laudo por IA não substitui o trabalho do analista, né? Ele otimiza. Ele otimiza, né? Ele vai otimizar isso. Bom, eu tenho um laudo agora, e o que eu faço com esse laudo? Né? Eu tenho que tomar ações. Então, quando eu vou tomar ação, geralmente eu vou correr para onde? Vou correr para o nosso ERP, né? Que nós aqui utilizamos o SAP. Então, eu preciso abrir uma nota de manutenção lá. E essa plataforma centralizadora nossa, ela já faz isso. Né? Hoje, o usuário não precisa entrar lá no SAP para emitir nota. Ele já emite a nota dentro do laudo dele. Ele já está dentro do laudo e ali mesmo ele emite a nota de manutenção. Né? E aí está pronto o processo dele, né? Até onde ele detectou o problema, deu o diagnóstico, deu a previsibilidade, né? Em cima de dados e cálculos, né? Ele deu a previsibilidade de falha e apontou para a manutenção, né? Com uma nota de manutenção, o que tem que ser feito. Esse aí a gente fecha o ciclo. Mas ele abandona o laudo? Não. Por quê? Porque amanhã vai ter outro alarme naquele equipamento. Pode ser o mesmo alarme, né?
Ou ele pode ser um alarme agravando, ou ele pode ser um alarme com uma tendência de que o problema está sendo resolvido. Às vezes era um problema de lubrificação, os caras começaram a lubrificar e aquela tendência está diminuindo. Bom, então ele precisa revisar o laudo. Se for mais grave, provavelmente a minha previsibilidade vai diminuir. Se for uma melhoria, né, a performance melhorou, pode ser que a minha previsibilidade aumente. Então essa manutenção, ela é constante no laudo, até a gente encerrar esse laudo com o fim da execução. Então eu preciso acompanhar o meu ativo quase que diariamente, né? Toda vez que eu tenho um alarme, que eu tenho uma medição, eu preciso rever aquele laudo para a gente saber o que está acontecendo com a minha previsibilidade. Ela está aumentando ou ela está diminuindo, né? E aí a gente fecha isso de uma forma que não tenho mais sombra de dúvida do tempo que a gente dá de garantia para aquele equipamento rodar, né? E aí é que entra aí a matriz de priorização. Bom, eu tenho todas as minhas notas, todos os meus laudos prontos, as minhas notas na carteira, e agora, Alisson? O que, é que a gente faz primeiro? Né? Essa é a grande pergunta, né? Essa é uma ótima pergunta. É, o que a gente vai manutenir primeiro? Então, lá atrás, na engenharia, por isso que a gente começou lá na engenharia, a gente falou dos critérios que foram colocados para cada tipo de ativo. Então, dentro do CMA, eu estou enxergando uma matriz de priorização com visão exclusiva no ativo. Eu não tenho nenhuma entrada ainda da engenharia referente a forecast me falando que aquele equipamento tem a tendência de quebrar tantos em tantos meses. Eu não tenho nenhum fator externo prioritário ainda que vai me influenciar dentro do CMA, porque dentro do CMA eu preciso ver a saúde do ativo, tá? Então eu estou falando de laudo, dentro do CMA eu estou tratando os laudos. Quando a gente passa para a execução, no meio disso tem o PCM. O PCM precisa trabalhar com a previsibilidade porque ele tem um prazo, né, um SLA para atender de suprimento, de planejamento, né, de separação de mão de obra, né, de orçamento, tudo isso ele precisa estar organizado. É aí que vai entrar a matriz. Mas ainda dentro do CMA, eu tenho a matriz de priorização só com visão exclusiva do ativo. Ela é inteiramente em cima do laudo. Aí eu pego e somo nisso. Eu somo os meus dados de engenharia. Então eu vou pegar meu FEMEA, meu forecast e vou fazer uma conexão entre os dois e vou criar um dado mais robusto. Além da minha informação com visão somente no ativo, eu tenho também informações estatísticas. E essas informações estatísticas estão me falando que eu tenho uma ordem de prioridade agora, que é um pouquinho diferente daquilo que eu estava me enxergando. Porque quando eu estou dentro do CMA, eu estou tomando cuidado daqueles ativos prioritários. Então, eu tenho mais cuidado com aqueles ativos prioritários do que com aqueles que não são prioritários, né? Então, eu estou enxergando ele mais de perto. Aí, agora, eu estou montando a minha carteira lá dentro do PCM. Nós estamos falando agora de nota de manutenção e ordem de manutenção. Então, eu preciso agora o quê? Apoiar nos meus fatores externos prioritários. Então, quais são os meus fatores externos prioritários? Então, o primeiro deles, saúde, segurança e meio ambiente. Então, se tem alguma coisa que corre o risco, né, de fatalidade ou que corre o risco de afetar o meio ambiente, esse cara ele vai receber uma nota, essa ordem, né, de manutenção, ela vai receber uma nota superior. Ela vai sempre se sobressair, né? Ela vai ser a minha prioridade máxima se envolver saúde, segurança e meio ambiente. Eu tenho junto disso, e muitas vezes vai estar ligado ao meio ambiente, eu tenho as minhas condicionantes de licenças operacionais. Então, qualquer planta, qualquer fábrica no Brasil, ela tem uma licença operacional, e dentro dessa licença operacional existem algumas condicionantes, né, que permitem que você opere. Se você falhar em alguma dessas condicionantes, você tem que parar a sua fábrica, né? Vem uma liminar do juiz e você parar essa fábrica. Então, isso também tem que ser ponderado.
E geralmente ele já está intrínseco nessa parte aí de segurança, né, de saúde e meio ambiente. Mas se tiver algum outro critério, esse critério também tem que ser considerado dentro da prioridade, levando isso à prioridade máxima, porque isso passa a ser risco do negócio. Então isso vai entrar onde? Vai entrar na minha criticidade. Eu vou dizer então para o meu sistema o que é mais crítico, né? Eu tenho primeiro a seleção de segurança, saúde e meio ambiente, e agora eu tenho a minha criticidade, né? O que é risco para o meu negócio? Está tudo apontado ali. Então, essas ordens de manutenção, elas estão subindo na nossa matriz de priorização exatamente nisso aí. Aí vem a prioridade, que foi selecionado lá pela engenharia, o meu ativo ABC, então a gente vai atrelar isso, mas a gente vai observar também o prazo. Né? Então, quanto mais próximo que estiver de vencer o laudo, que é o limite que o inspetor está falando, esse equipamento aguenta só até aqui, ou em alguns casos a gente sabe disso, né, dentro da manutenção, já ultrapassou o limite, né, e, e de todas as previsibilidades que a gente tinha dado, já ultrapassou o limite e o equipamento continua funcionando. Eu Isso acontece. carinhosamente chamo isso aí de manutenção baseada em oração. É, mas, então eu preciso mostrar isso, e para isso eu preciso ter as minhas contingências, né? Então, quando a data está muito próxima, eu preciso trabalhar com contingência. Olha, eu não vou colocar isso aqui agora, mas eu não consigo fazer essa manutenção agora porque eu não tenho uma parada prevista e tal, mas eu tenho uma contingência, né? Então, por exemplo, eu tenho um motor que está prestes a quebrar, eu já tenho um motor lá do lado, lá, né, que se quebrar minha parada vai ser menor e tal. Bom, tudo isso vai nos estruturar, então eu tenho qual é o risco, né? O risco ele pode ser uma parada de usina, ou ele pode ser uma perda de produção, né? Ou ele pode ser um risco só da parada do equipamento. E isso aí também vai entrar na nossa matriz, né? O risco, desculpa, eu falei do impacto, né? Esse é o impacto. Qual o risco? O risco ele é muito alto, o risco é baixo, o risco é médio, o risco é iminente, ele está muito atrelado ao prazo, né? Quando a gente fala que o risco é iminente, qualquer hora pode quebrar. Uhum. E aí sim vem o impacto. Então a gente junta tudo isso numa matriz e a gente dá peso para isso. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos falar aqui do risco, por exemplo. Ele é risco iminente, ele recebe uma nota 10. Ele é risco alto, ele vai receber uma nota 7. Ele é risco baixo, ele vai receber uma nota 5. Né? O impacto para a usina é nota 10. O impacto perda de produção é nota 8. Não só para o equipamento, mas eu não perco a produção. Pô, ele vai receber uma nota 2. Não, o impacto pode ser um impacto ambiental. Pô, ele vai receber uma nota alta. Né? Então, assim, Uhum. a gente tem que ponderar isso dentro da nossa matriz. Para cada um desses aqui, na verdade, hoje nós trabalhamos aqui, se eu não me engano, são com 9 critérios, né, que são critérios estratégicos da empresa. Mas eu trouxe aqui 6 para a gente poder exemplificar. Mas para cada um desses, a gente vai dando uma nota. Então, assim, quando a gente fala de segurança do meio ambiente e de risco de negócio, aquela OM ela já vai nascer lá com 3 milhões. É inegociável, Uhum. entendeu? Não tem como outra passar na frente dela. Ela já vai nascer com um valor multiplicado lá e vai ser não são 3 milhões, são 3 bilhões, só para você ter uma ideia. Como a Pouca gente coisa, né? prioriza isso? É pouca coisa. Como que a gente prioriza isso na vaga, né? Então, assim, a gente fazendo toda essa dinâmica, né, dessa matriz, a gente acaba chegando realmente naquilo que é prioridade. Bom, e aí, como é que a gente vai fazer? Nós temos dentro da nossa estratégia, quando a gente faz a nota, a gente põe um indicador lá. Precisa de parada do equipamento? Então, se precisa de parada de planta, então vamos lá. Se eu preciso só parar o equipamento, mas não preciso parar a planta, eu vou fazer como? Vou fazer na minha rotina operacional, porque eu devo ter um bypass, né? Eu devo ter um sobressalente para poder me atender, né? Então eu tenho um reserva. Então eu posso parar, manutenir, não tem problema nenhum, eu faço na rotina. Eu não preciso de parada, não preciso de parada de usina, eu vou fazer dentro da rotina e aí tudo bem. Agora eu preciso de parada. E como é que a gente vai definir a parada? Né? No caso nosso aqui,
a gente chama isso de um imbróglio, né? Porque a gente está no meio do caminho do processo. Eu posso ser afetado tanto pela ponta, né? Pela cabeça, quanto pelo rabo. Isso aí, eu posso ser afetado se a minha produção parou lá da mina, né? Se deu algum problema na mina e não vai conseguir mandar minério. Eu posso ser afetado se a ferrovia tiver algum problema, né? Porque eu não vou conseguir ter minério aqui para produzir. E eu posso ser afetado, por exemplo, se der um problema no embarque e os meus pátios estiverem cheios. Eu não vou conseguir produzir porque eu não vou ter onde estocar. Então eu sou um produto do meio, né? A nossa planta ela é um produto do meio. E a gente precisa, então por isso que existe o COI, né? E que vai fazer toda essa estratégia de parada. Mas quando a gente fala da estratégia de parada, a gente tem uma janela em que a gente pode parar, que seria a melhor data de parar. Mas quando a gente olha para essa janela, a gente vai ter que olhar outras variáveis. A gente vai ter que olhar custo, né? A gente vai ter que olhar mão de obra, a gente vai ter que olhar sobreposição de trabalhos. E tudo isso a gente vai estratificar. Depois que está definida a estratégia, a gente vai dentro da matriz e vai estratificar aqueles que são prioritários, que demandam o tempo que está previsto dentro da parada e que a gente consegue encaixar dentro do nosso orçamento. Né? Nós começamos falando assim, que bom seria se a gente tivesse dinheiro para fazer tudo, né? Fazer um V0, mas não é assim que funciona. A gente não tem nem tempo nem dinheiro para fazer isso, né? Orçado para fazer isso. Porque tudo isso a gente está falando de uma coisa que já foi orçado no ano passado para a gente poder executar esse ano. Né? Então, é tudo contado. Então, assim, essas definições é que a gente precisa entender a importância da ferramenta, né? Como que é feito a estratificação daquilo que vai ser manutenido. Né? É lógico que eu não vou conseguir estratificar 100% da matriz. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho mão de obra, eu tenho um pouco de orçamento que não dá para cumprir algo que está dentro da matriz, mas, vamos supor, uns 10%, que eu posso cumprir outras pequenas obras que não vão impactar no meu caminho crítico da parada, mas que ainda sobrou porque eu não consegui encaixar tudo por causa do time. E aí sim, aí a gente vai fatiar a gente vai descer um pouco mais na nossa matriz e ver o que dá para fazer e optar também pela manutenção inteligente, né? E aí, que a manutenção inteligente ela vai trazer um custo menor para a gente. Imagine que você tem um equipamento que está numa elevação, sei lá, 30 mil, e eu vou fazer uma manutenção lá no mancal desse equipamento, beleza? Estou fazendo essa manutenção, eu precisei de colocar andaime, eu precisei de providenciar guindaste, e do lado eu tenho uma válvula, que também está na minha matriz, mas está lá embaixo na matriz, porque não é uma coisa prioritária. Pô, mas eu já estou lá com todo o equipamento e com tudo, eu posso fazer essa manutenção inteligente, né? Eu posso pegar nesses 10% que eu tenho aí para poder mexer, eu posso ir lá e fazer a troca da válvula também, colocar na parada, diminuindo os custos, né, que eu vou ter de andaime ou de guindaste, o que seja, e fazendo essa manutenção inteligente. Então é assim que a gente fecha, o Alisson, essa matriz, né? É assim que a gente monta, né? Não é um bicho de 7 cabeças, mas é uma forma inteligente da gente poder fazer a estratégia, né, de parada, de manutenção, e que a gente chega a um nível aqui muito alto de DF quando a gente utiliza esse tipo de ferramenta, né? Ô Tilson, me fala uma coisa. De fato, não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas no start de um projeto desse, necessita esforço, bastante gente envolvida e o engajamento de várias equipes, né? Porque, assim, no ponto de vista do Sim, analista, ele quer que o lado dele seja tratado. É um pouco pessoal também, sabe? Ah, não, o lado que eu abri sempre vai ser mais urgente do que o do outro. Então, assim, como é que foi essa transição de, ó, gente, a partir de agora a gente identificou que é a melhor maneira, o melhor caminho, e a gente precisa seguir nessa linha. isso aí é uma mudança de cultura, né? Então, aqui eu acho que foi um pouco mais fácil a gente fazer isso, porque a gente já tinha uma cultura montada desde 2013, né?
que a gente já utilizava um sistema de centralizador, que é o CMA Web, desde essa época. Já tinha a visão do CMA. E, assim, eu acho que ficou mais fácil da gente fazer, porque antes as reuniões de priorização era uma gritaria, né? Era quem gritava mais ou quem tivesse mais intimidade com quem estava ali dirigindo é que ganhava a fatia do queijo. Agora, se o inspetor ele quer priorizar a atividade dele, ele precisa demonstrar isso tecnicamente. Né? Então, ele vai dar muito mais importância ao laudo, da forma como ele está escrevendo, né? Ao preenchimento correto das informações. E aí, até para evitar isso também, dentro do CMA, nós temos as células dos analistas, né? Que eles fazem as análises, principalmente nos pontos mais críticos, eles fazem um double check de laudo. Então, eles vão pegar os laudos e vão começar a analisar para ver se é aquilo mesmo. E eles têm uma informação, às vezes, até maior do que o analista na hora, porque eles estão com multiparâmetros. Né? Eu tenho um mecânico, um elétrico, um eletricista, né, analista, que estão analisando o mesmo ativo. Né? Então, são duas visões diferentes que se complementam. Então, nisso aí, a gente conseguiu tornar isso uma coisa viável. Mas falar com você que foi fácil fazer isso, Alisson, eu vou dizer que não foi fácil. Essa mudança é uma mudança cultural e ela precisa ter um peso. Né? E graças a Deus a gente teve esse peso aí da nossa gerência geral. Então, assim, ela precisa ter essa mão forte aí de apoiar o projeto para ele acontecer. Senão, a gente estaria vivendo no grito aí até hoje. É muito bom ouvir de vocês, ô Atilson, como é feita toda essa estruturação da manutenção, porque queira sim, queira quer não, né, a Vale ela é referência a nível mundial, então assim, o pessoal que está assistindo a gente às vezes pensa, cara, mas é tão outro nível de maturidade, mas você falou, né, se tiver o esforço certo e as pessoas engajadas, e de fato Uhum. querer mudar a cultura, é possível, né? Não é porque é a É Vale, é possível. porque as pessoas quiseram fazer. Eu acho que o mais interessante, e aí eu acho que seja até o motivo da gente estar tendo esse papo aqui, foi a fala do Danilo. Eu lembro que o Danilo falou assim, pô, a gente está lá desenvolvendo o sistema, ou desenvolvendo um hardware, mas a gente não tem nem noção do universo que é e como que isso é aplicado, né? Aí ele falou assim, pô, você falando aqui agora eu consigo enxergar de outra maneira, né? Então, realmente, eu acho que fazer as pessoas entender como que é o mecanismo, eu acho que é o mais importante. O mecanismo é simples, ele é robusto, mas ele é simples de se levar, entendeu? A gente consegue fazer com que as pessoas entendendo isso, todo mundo entenda o valor daquilo que está sendo colocado. E a gente tem inspetor que está colocando e fala assim, pô, não adianta nada eu colocar, minha nota nunca vai ser executada mesmo. Mas é interessante a gente ver isso. Cara, então assim, eu acho que foi super enriquecedor, tá? Até eu aqui estava anotando tudo para eu aprender também, super bate-papo. Queria, como você falou, dar os méritos, né, ao Reinaldo Rosa, ao Danilo Braga, que são os idealizadores dessa ideia desse webinar. Uhum. Queria agradecer você, cara, bate-papo muito bom mesmo, assim, super fluido. Se você quiser deixar alguma ponderação final aí ao pessoal que está assistindo, tá? Fica à vontade. Eu só quero voltar à minha fala inicial, que eu não sou o papa disso aqui, né? Eu acho que teriam outras pessoas muito melhores que eu para estar apresentando isso aqui, mas eu acho que foi muito bom fazer esse webinar aqui e estou muito contente. Obrigado aí pela oportunidade. Show, obrigado, Atilson. Obrigado, pessoal que nos assistiu aí. Vão deixando seus comentários, compartilhem o vídeo, a gente vai respondendo todo mundo aí. Quem não foi respondido durante o vídeo aqui, a gente vai respondendo também após a finalização. Tá bom? Muito obrigado, Atilson, mais uma vez. Um abraço a todos. Um abraço, até mais.